Bom, pessoal, nós vamos começar aqui o nosso curso de cálculo, mencionando as ideias principais do que vem a ser essa área do conhecimento da matemática, que é fundamentalmente diferente da matemática que você aprendeu até esse momento. A matemática que você aprende no ensino médio e que se aprende em alguns momentos de um curso de ensino superior representa uma matemática estática, que é diferente do cálculo diferencial, que é um pouco mais dinâmico. No cálculo diferencial, nós vamos tratar de quantidades que evoluem ou involuem em termos de outras quantidades. Para esse caráter do cálculo, nós vamos fazer algumas observações que identificam uma saída para resolver problemas em que a aplicação é extremamente relevante. Problemas esses que vão desde você calcular a taxa pelo qual o sangue sai do coração, até, por exemplo, calcular a força que uma grande quantidade em massa de água exerce sobre uma parede, sobre uma represa, ou problemas que estão associados, por exemplo, a calcular qual é a densidade que um material tem em toda a sua estrutura, identificando problemas do tipo que estão associados a estruturas metálicas, como a verificação da fratura ou fadiga de um material que está sob a ação de algum fenômeno climático. Em todos esses casos, nós vamos partir de ideias básicas que nos permitem resolver o problema, sempre tratando dessa ótica, de um problema dinâmico e não mais de um problema estático. Para resolver, para iniciar a nossa conversa, nós vamos trabalhar com dois tipos de problema. Um problema associado à tangente e um problema associado à velocidade. Explorando as ideias que estão associadas a esses problemas, traremos à luz problemas que envolvem a resolução utilizando o cálculo diferencial. Então vamos lá. O primeiro tipo de problema que nós vamos adotar aqui, que é o problema da tangente, envolve a definição clássica da palavra tangente, que ela vem do latim e significa tangens, se pronuncia tangens. E tangente significa tocar, tocar em algum ponto. Do ponto de vista da matemática, se eu pensar, por exemplo, numa circunferência, uma reta tangente à circunferência é uma reta que passa por um ponto. Um ponto qualquer, um ponto que eu vou chamar de P. Para o caso de uma curva, digamos, um pouquinho mais sofisticada, eu não necessariamente posso dizer que uma reta aqui que eu vou chamar de S seja uma reta tangente, embora ela toque apenas num ponto. Ainda mais se a reta em questão, por exemplo, uma reta que eu vou chamar de F, ela passar por mais de um ponto, no caso em 3 pontos. Então não seria um caso de tangente. O nosso objetivo, falando de forma mais resumida, é encontrar uma equação que me permita obter qual é a representação da equação passando por esse ponto tangente a um ponto específico, no caso aqui, o ponto P. Então, a ideia inicial, vamos colocar aqui, é encontrar a inclinação da tangente em um ponto P qualquer. Em um ponto P, vamos colocar assim, de uma curva C. Então, a ideia primária do uso do cálculo diferencial está atrelada a resolver um problema dessa natureza. E aí nós vamos, com essa ideia, explorar um exemplo de como ela pode ser desenvolvida. Então, o primeiro exemplo aí, vamos colocar aqui exemplo 1, é encontrar a equação, vamos colocar agora assim, da tangente
a parábola, que é uma curva conhecida, y igual a x², em um ponto P conhecido, de entrada 1 e saída 1. Então, digamos que eu tenho esse problema para atacar, o ponto é dado, a curva é dada, e aí eu quero obter uma maneira de gerar nessa equação. Inicialmente, com esses dados, a ideia é que eu faça a construção geométrica da curva. Ou seja, eu traço um eixo do tipo cartesiano, um eixo qualquer, cartesiano, e estabeleço graficamente essa parábola. Então, nós sabemos que devido à concavidade aqui, que é para cima, por conta da curva apresentar um coeficiente positivo, a parábola fica dessa forma. Digamos que eu tenho um ponto P aqui, esse ponto P tem entrada 1, saída 1. O que eu quero é encontrar a equação de uma reta que é tangente a esse ponto aqui. Sem fazer uma conta, sem fazer nenhuma conta, eu tenho uma informação gráfica já nessa figura. Que embora eu não saiba qual é a equação, eu consigo detectar, e essa palavra é muito importante que nós vamos usar aqui, a inclinação dessa reta. A inclinação dessa reta é positiva, é ascendente. Então significa que se eu não desenvolver a minha equação, pelo menos eu sei que a inclinação é positiva. Agora, isso nos dá um indício de onde começar o problema? Sim. Por que sim? Porque eu estou trabalhando com a ideia de uma tangente que passa por um ponto. Mas esse ponto por si só não é suficiente. Porque se nós pensarmos, que por um ponto você pode traçar infinitas retas, apenas uma dessas é a tangente que eu estou buscando. Então, para efeito em encontrar essa equação, eu preciso obter pelo menos mais um ponto. Então, eu vou atribuir esse ponto na minha curva e, a partir dessa atribuição, eu vou executar um processo de aproximação, de modo que nessa aproximação eu encontro essa inclinação, que eu já sei que é positiva, e, consequentemente, obtenho a equação da reta. Essa que é a nossa estratégia. Então, o que eu vou fazer? Eu vou atribuir um ponto Q qualquer. Esse ponto Q pode estar do lado esquerdo, pode estar do lado direito, tanto faz. Como é um ponto Q qualquer, ele vai ter entrada x e saída x², porque x², por causa da equação. E a partir desse ponto, eu vou traçar uma reta. Ou seja, se eu traçar a reta aqui, obviamente não é a reta tangente que eu estou buscando, mas aqui eu tenho uma pista. Fazendo com que esse ponto Q se aproxime de P, eu posso ter um indício do valor real dessa tangente que eu estou buscando. Em outras palavras, se eu der um zoom nessa curva, vamos colocar assim, e analisar o meu ponto P aqui e o ponto Q que eu sugeri dessa forma, e traçar a reta que eu estou buscando, que é essa reta aqui, à medida que eu faço o ponto Q se aproximar de P, a inclinação dela vai, de forma paulatina se alterando. Até o ponto em que, quando o Q estiver bem próximo de P, eu obtenho essa tangente que eu estou buscando. É essa a ideia que a gente vai aqui explorar. E aí, dentro dessa ideia, fazendo mais uma vez a curva aqui, o que você vai observar é um fenômeno bem interessante a respeito da curva em si. Que fenômeno é esse? Vamos apagar aqui, fazer um pouquinho maior, para que a compreensão seja a melhor possível. Eu tenho aqui o meu ponto P, o meu ponto Q, tenho o meu eixo aqui do tipo cartesiano. Eu sei que o ponto P possui uma entrada 1 e o meu ponto Q possui uma entrada x. O meu ponto P tem uma saída 1, foi o ponto sugerido, e o ponto Q tem uma saída x², devido à equação. Se eu observar bem e traçar entre esses dois pontos a reta que eu estou buscando, e, além disso, projetar essa distância em relação a esse ponto Q, o que eu tenho formado aqui, nessa figura, é um triângulo retângulo. E aí é interessante analisar que aspecto.
que esse triângulo retângulo ele vai diminuindo de tamanho ou vai se alterando, e aí a ideia de dinâmico que eu comentei antes, ela entra em voga, a ponto de que ele deixa de existir quando Q estiver exatamente sobre P. Ou seja, nesse momento, você está fazendo com que a coordenada em y de Q, em relação à coordenada y de P, esteja se movendo, assim como a coordenada x de Q e a coordenada x de P estão se movendo. Se pensarmos em termos da geometria básica em um ângulo do tipo θ, aqui no ponto P, nós aprendemos no passado que a relação entre o lado oposto ao ângulo, lado oposto, e o lado adjacente ao ângulo, ou que está debaixo desse ângulo aqui, é a definição do que nós aprendemos no ensino médio como sendo que a tangente. Olha a palavra tangente aparecendo aí de novo. Tangente. Então essa tangente é que eu vou buscar ao fazer o ponto Q se aproximar do ponto P. Mas sem usar essa ideia do ângulo aqui. A ideia do ângulo é apenas para mostrar o sentido do processo que nós faremos. Então, para essa aproximação, o que eu vou ter no momento é a determinação do que nós vamos chamar aqui de inclinação de uma reta que não é tangente, mas sim a inclinação de uma reta que é secante. Inclinação da secante. Essa inclinação, ela pode ser calculada pelo que nós observamos aqui na curva abaixo, pela variação das coordenadas de y dos dois pontos, pela variação das coordenadas x dos dois pontos. A entrada em que a gente avaliou como sendo x e a saída x². Então, o que eu vou calcular é a razão entre a diferença de x² pela sua correspondente em P, pela diferença de x em Q pela sua correspondente em P. Ou seja, estou avaliando aqui x² em relação a 1, x em relação a 1. Então, a equação da secante que eu tenho no momento é essa expressão matemática aqui. A partir dela, eu vou obter uma aproximação para a inclinação do que eu quero, que é a inclinação da tangente. Então, MPQ é a secante. O que eu quero é um M, que eu vou chamar aqui de inclinação da tangente. Então, para que eu consiga fazer esse processo, eu vou lançar mão de uma tentativa através do uso, por exemplo, de pontos amostrais. Como assim? Eu quero fazer com que o Q se aproxime de P, ou seja, que os pontos de x de Q estejam próximos dos pontos do ponto 1 de P. Então, para isso, construo uma tabelinha aqui, onde eu lanço de forma aleatória pontos de x e quero obter com isso os valores de MPQ. Essa que é a ideia que nós vamos aqui usar. Que pontos são esses? Pontos quaisquer. Por sugestão, vamos colocar pontos que sejam próximos, valores mais baixos, para que a nossa conta não fique muito complicada, por conta da expressão que nós temos aqui. Então, digamos que eu comece lançando aqui uma entrada 3. Entrada 3 para x, então indica que eu vou ter 3 ao quadrado menos 1, dividido por 3 menos 1. Então, fazendo essas contas, 9 menos 1, 8. 8 dividido por 2, então vai me retornar aqui 4. Vou me aproximar um pouco mais. Vou entrar aqui com 2 agora. Então, se eu entro com 2, então eu tenho, fazendo um pouquinho mais aqui embaixo, 2 ao quadrado, menos 1, sobre 2 menos 1. Então, 4 menos 1, 3, por 1, 3. Então, aqui a saída é 3. Vou me aproximar um pouco mais, vou colocar 1,5. Então, 1,5 ao quadrado, menos 1, dividido por 1,5 menos 1.
Então, fazendo as contas aqui, 2,25 menos 1,25, então aqui vai retornar para mim 2,5. E se eu me aproximar um pouquinho mais, 1,1, eu tenho aqui 1,1 ao quadrado, menos 1, que dividido por 1,1 menos 1, e retorna aqui 2,1. Ou seja, com 4 pontos que eu lancei, com 4 pontos amostrais, a tendência, a priori, é de que esse número MPQ, a inclinação, diminua, aproximando-se teoricamente de quanto? De 2, aparentemente. Porque o 3 em x eu começo em 3, me aproximo de 1, e a queda é vertiginosa. A partir do ponto 1,5, ele vai reduzindo um pouco menos, mas aparentemente aproximando-se de 2. Ou seja, eu tenho um indício, eu tenho uma suspeita que o meu M esteja próximo de 2. Essa é a minha inclinação que aparentemente eu vou gerar. No entanto, eu tenho um problema em fazer isso. Por quê? Porque eu vou sempre atribuir dados e executar expressões algébricas. E aí que eu vou desenvolver um novo método, nós temos uma nova alternativa, que permite que eu consiga obter essa aproximação com muito menos trabalho. E aí eu vou dar vazão ao primeiro conceito do cálculo diferencial que nós utilizaremos aqui, que é a ideia de limite. Essa ideia de limite indica o comportamento de uma função envolvida nas proximidades de um ponto em específico. No caso, a função envolvida é essa, que eu tenho aqui para a inclinação da secante, e o ponto em específico, no caso, é o ponto de entrada 1, que é o ponto P, que eu estou avaliando, calcular a inclinação da minha reta tangente. Então, como é que eu vou fazer isso? É o que faremos agora. Bom, a ideia que está por trás do processo que a gente executa agora é escrever uma expressão da seguinte natureza. Eu quero calcular a inclinação da secante quando o ponto Q estiver próximo do ponto P, e isso vai me produzir um valor M. Então, a tradução do que eu acabei de escrever indica o seguinte, olha, podemos fazer a inclinação MPQ ficar cada vez mais próxima de M, fazendo o meu ponto Q, aquele ponto que nós construímos, ficar cada vez mais próximo de P. Ou seja, no limite, o Q está se aproximando ou tendendo a P. Então, essa seta aqui indica está aproximando-se. Tendendo ao valor que nós vamos encontrar. Tendendo ao valor. É isso que nós vamos fazer. E agora, para executar o processo, eu apenas substituirei as expressões que eu tenho lá no cálculo que nós fizemos da tabela. Então aqui o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou calcular o limite de MPQ da função que nós temos, que é x² menos 1 sobre x menos 1, e aí eu vou fazer o ponto Q se aproximar do ponto P. Como a equação aqui envolve a variação em x, então eu vou fazer com que o ponto x de Q esteja aproximando-se do ponto x de P. E é essa equação que eu vou querer calcular. É essa equação que eu estarei avaliando a partir de agora. Esse é o processo que eu preciso executar. E aí, para que essa expressão seja feita, nós podemos lançar mão de algumas ferramentas algébricas que já utilizamos no passado. Das principais, as que usaremos com mais frequência, envolve o uso da diferença de quadrados, diferença de quadrados, da racionalização, e também, em muitos casos, da divisão de polinômios.
divisão de polinômios também é muito útil nesse processo. Nesse caso em específico, né, nessa expressão de forma particular, o que é possível notar é que a expressão que eu tenho da forma x² menos 1, ela é uma formulação de diferença de quadrados. Você tem a diferença de termos quadráticos. Matematicamente, ela está associada à seguinte forma. Olha, se eu tenho uma expressão da forma A2 menos B2, eu posso quebrar, né, ou decompor, como queira, a minha expressão da forma como sendo um produto de A menos B por A mais B. Isso está correto? Se eu fizer a distributiva, sim. Que A vezes A dá A ao quadrado, A vezes B, AB, B vezes A, AB negativo, e B vezes B, B ao quadrado, porém negativo. Você cancela, cancela, então você tem que A2 menos B2 retorna a equação original. Então funciona, e nós podemos fazer uso disso. Então, trabalhando com essa ideia, eu tenho então que o meu limite, quando x tende a 1, de x² menos 1 sobre x menos 1, é de tal modo que eu posso executar a quebra da seguinte maneira: escrever x menos 1 como x mais 1 e dividir por x menos 1. Como esses dois são iguais, eu posso efetuar o cancelamento. E aí eu retorno apenas como x mais 1. E aí algo interessante ocorre. Como eu quero analisar o valor de x quando está próximo de 1, basta que eu substitua o x por 1 e somando com 1 que eu já tenho, eu produzo o 2 que eu estou buscando. Olha a conta que nós fizemos. Numa sequência de passos muito menor, chegamos de fato à inclinação da reta tangente. Um fato que colaborou para que essa conta seja feita com exatidão é que eu não poderia substituir diretamente o x por 1 aqui. Porque embora 1 ao quadrado menos 1 seja zero em cima, e isso é possível, eu não posso reproduzir uma expressão onde o denominador meu seja zero, porque aí eu teria uma indeterminação. Então essa indeterminação ela foi resolvida quando nós quebramos a expressão e resolvemos através da diferença de quadrados. Então aqui eu tenho agora a confirmação de que a inclinação da reta tangente, que nós já estávamos supondo que era positiva, ela de fato gerou 2. E com isso, nós podemos agora encontrar a equação da reta tangente que nós estávamos buscando. Bom, para obter a equação, nós dispomos da seguinte expressão matemática: a inclinação da reta tangente é obtida com a variação da posição em y pela variação da posição em x. O que seria x0 e y0? Seria valores iniciais de coordenada de um ponto P, que no nosso caso foram dados pelos pontos 1 e 1, que foram oferecidos no enunciado. Então, com isso, eu tenho o seguinte: olha, substituo m por 2, que nós acabamos de encontrar, e aí tenho y e x. y0 é 1, x0 é 1. Então eu tenho y menos 1, multiplicando em cruz, e 2, que multiplica x menos 1. Então daqui eu multiplico 2 por x, multiplico 2 por 1, e esse 1 que está à direita negativo, à esquerda negativa, ele vai passar para a direita. Então você vai ter y igual a 2x menos 2, e o menos 1 passa para cá, somando. Portanto, o nosso y, que vai representar a nossa equação aí da reta tangente, é escrita como 2x menos 1. Ou seja, aqui eu termino o primeiro exemplo, identificando aí a equação da reta que passa por aquele ponto. Então, a primeira ideia que está associada ao fato do cálculo ser dinâmico, ela é explorada nesse processo. Ou seja, eu executei uma aproximação de um ponto Q que eu atribuí para um ponto P,
E somente a partir dessa aproximação, calculando a variação da posição, é que eu pude obter uma equação que descrevesse a reta que estava tangente a um ponto na curva. O que nós faremos agora é o uso de um segundo exemplo, identificando na mesma linha de argumentação o cálculo diferencial sendo executado. E aí, o problema que nós vamos agora associar é um problema de velocidade. Esse é o processo que a gente vai fazer a partir de agora. Problema da velocidade. Para o problema da velocidade, a ideia que está centrada para início parte de um conceito físico que muitos de nós aprendemos no ensino médio, que é o conceito de velocidade média. Quando você está num determinado local, na sua cidade, e você se desloca por 100 km até uma outra cidade e leva nesse percurso 1 hora, você tem como calcular a velocidade média mensurando a razão entre o espaço e o tempo decorrido. Ou seja, 100 por 1, você vai obter uma velocidade média de 100 km por hora. Essa é a velocidade média, não quer dizer que durante todo esse percurso você se deslocou a essa velocidade. Em alguns momentos você acelerou, em outros você reduziu. Em alguns, por exemplo, quando você adentrou uma praça de pedágio, você parou momentaneamente. A velocidade que nós vamos aqui trabalhar em termos desse problema é uma velocidade que nós vamos chamar de instantânea. Ou seja, é a velocidade que você afere quando você olha o velocímetro do veículo, de uma moto, uma bicicleta, e identifica em cada instante, em tempo real, qual é a velocidade que aquele veículo se desenvolveu. Pois essa velocidade que nós vamos aferir, essa velocidade instantânea, ela é mais uma vez um produto do desenvolvimento que o cálculo diferencial nos traz. E é isso que nós vamos fazer agora com o seguinte exemplo. Exemplo 2. Então, suponha que uma bola, que uma esfera, uma partícula, seja solta do alto de um prédio do alto de uma torre de 450 metros. Encontre a velocidade após 5 segundos. Bom, para resolver esse problema, que é um problema físico, um italiano chamado Galileu verificou experimentalmente há muito tempo atrás que a queda de uma partícula em queda livre, em termos de distância percorrida, ela é proporcionalmente ao quadrado do tempo de queda. Ou seja, Galileu verificou isso experimentalmente há muito tempo, o que gerou de forma matemática a seguinte expressão a seguir, que esse deslocamento, essa queda da partícula, da esfera no caso, ela era proporcional ao quadrado do tempo de queda dessa partícula, gerando uma equação que é muito usada em ensino médio e mesmo em muitos casos no ensino superior. Para que a gente consiga resolver o problema da maneira como ele foi concebido, nada mais interessante do que você fazer uma descrição gráfica do problema. E aí, nessa descrição, nós vamos aqui posicionar a nossa esfera no modo edifício, estabelecendo ela como nosso referencial. Se ela está parada e a posição inicial dela é aqui em cima, eu digo que ela é 0,
E se ela está em repouso, a velocidade inicial dela é zero. Ou seja, eu elimino aqui os dois primeiros termos da nossa equação. Considerando que a trajetória dessa esfera ela tem um perfil parabólico, né, e ela ocorre mediante a aceleração de queda livre, né, nós utilizaremos essa informação para supor que a aceleração em módulo é da ordem de 9,8 metros por segundo ao quadrado. Seria a aceleração de queda livre. Então essa equação ficaria reduzida a x igual a um A de 9,8 t quadrado sobre 2. E aí, trabalhando a divisão aqui, você chega a uma equação de 4,9t ao quadrado, que é uma equação também de forma parabólica. Então aqui nós temos o seguinte, que a descrição do movimento é uma descrição de um perfil, né, potencial de grau 2 ou parabólico. O problema que temos agora é que para determinar a velocidade após 5 segundos, só foi me dado essa única informação de tempo. O instante t igual a 5 segundos. Então, para obter a velocidade nesse período, eu não tenho mais nenhuma outra informação que me permita calcular. Então, é para isso que, usando a mesma ideia do exemplo anterior, nós vamos realizar uma aproximação para esse instante e, a partir dessa aproximação, obter qual é de fato a velocidade naquele momento. Então, para isso, o que nós vamos fazer é, da forma similar ao exemplo anterior, construir o gráfico que envolve essa informação. Agora é uma expressão que associa o deslocamento em função do tempo. Como eu vou trabalhar com o tempo, só faz sentido ele ser positivo, é apenas o lado direito da nossa curva. A nossa expressão ela é escrita em termos de 4,9t quadrado, como nós acabamos de gerar. E aí, o que eu quero é obter, né, a velocidade num ponto que eu vou chamar de P, no instante 5 segundos. Ou, vou colocar de forma genérica, um A, cuja saída é 4,9A quadrado. Então, para essa aproximação, eu vou atribuir um ponto Q, né, que ele vai ter uma entrada A mais um incremento, vou chamar esse H aqui de incremento. E o quanto mais baixo esse incremento, quanto mais preciso o incremento, vai me produzir um resultado mais preciso em relação à velocidade que eu quero buscar. Ou seja, esse incremento vai me produzir uma saída da forma 4,9A mais H. No caso aqui vai ficar escrito ao quadrado. Então, feito isso, e aí usando a mesma ideia do exemplo anterior, nós vamos obter uma equação de uma secante. E fazendo o que próximo de P, você vai obter a tangente. Então, na aproximação inicial, para que a gente tenha uma ideia, eu vou usar o nosso A aqui como sendo sugerido de 5, como enunciado, e o nosso incremento aqui de 1/10, ou seja, eu vou calcular essa velocidade como intervalo de 1/10 de segundo. E ao fazer o cálculo dessa velocidade, eu recaio novamente na definição de velocidade média, porque ela está sendo aferida com uma variação do espaço em termos do tempo, ΔX por ΔT. Mas que espaço é esse? É o espaço gerado por essa equação. Então, o que eu vou calcular aqui é a variação de tempo, 5,1 por 5, onde esse 5,1 estou adotando, você poderia adotar qualquer valor, 5,01, 5,001, 6, mas a ideia é obter um valor próximo para que você tenha uma dimensão do resultado, né, que você espera atingir. E aí aqui eu vou calcular 4,9, né, multiplicado por 5,1 ao quadrado. Vamos apagar aqui esse incremento, né, menos 4,9, que multiplica 5 ao quadrado. Então, fazendo as contas, aí, usando uma calculadora dedicada, pode ser uma calculadora como essa, ou mesmo um celular, você executa todos os cálculos, multiplica 4,9 por 5,1 ao quadrado, menos 4,9 vezes 5 ao quadrado,
você obtém aí um valor de 4,949, que dividido por 0,1 vai te retornar 49,49 metros por segundo. Então aqui, pensando numa aproximação, aparentemente a nossa velocidade no instante de 5 segundos é de 49 metros por segundo, de forma aproximada, com os dados que eu tenho aqui. E aí, se você observar bem, esse cálculo que nós fizemos é exatamente a mesma conta que fizemos para a tabela do exemplo anterior, só que eu só usei um dado, e até porque a natureza da conta aqui é um pouquinho mais extensa. Então, o que eu faço agora é, de novo, usar a ideia de limite para verificar que a minha intuição de que a velocidade seja de 49 metros por segundo possa ser confirmada. Então, para isso, nós voltaremos à ideia de limite e vamos explorar essa ideia com uma equação que foi nos obtida. Então, daqui eu vou calcular o limite de m de pq, quando q aproxima-se de p, para obter a partir daí a inclinação da minha tangente. É isso que nós vamos fazer agora. E aí, de forma bem clara, eu vou calcular a aproximação do ponto Q em relação a P para x. E algo interessante acontece. Porque você quer fazer o Q ficar praticamente sobreposto ao P. Então isso indica que A mais H vai ficar cada vez mais próximo de A. Então, quando essa aproximação acontecer, você vai reduzir ela a H. Então, quanto menor o seu H, melhor essa aproximação. Mas quando isso acontecer, ou seja, quando o Q estiver próximo do P, isso indica, em outras palavras, que o H vai ficando cada vez menor, cada vez menor, cada vez menor, próximo de quanto? De zero. E é daí que nós vamos executar o cálculo que nós queremos. Como? Eu vou calcular a variação de y de q por y de p pela variação de x de q e p. Então, nesse processo, eu vou fazer 4,9 a mais h ao quadrado menos 4,9 que multiplica a ao quadrado. E aí eu faço o cálculo de a mais h menos a. Então, fazendo todas essas contas, o que eu preciso agora é obter uma expressão que me permita calcular com essa aproximação. Então, eu tenho que o meu limite de h tendendo a zero é o desenvolvimento dessa expressão. Então, o que eu sei que é o a mais h ao quadrado? Ora, a gente aprende que isso aqui é um produto notável que pode ser decomposto da forma a mais h que multiplica a mais h. E aí, executando os passos, eu tenho a vezes a, que é a ao quadrado, a vezes h, que é AH, e h vezes h, que é o próprio AH, com h vezes h, que é h ao quadrado. Então, tudo isso vai ser multiplicado por 4,9. Então, vou abrir aqui e vou escrever essa expressão. Então, A2 mais 2AH mais h ao quadrado. E subtraio de 4,9 a 2. E daqui A mais H menos A, eu cancelo os meus A's e retorno com H. Ok? Então, nesse processo, eu tenho o meu limite de H tendendo a zero, agora escrito da seguinte maneira. Eu executo a distributiva em cada passagem e obtenho os valores de 4,9 a 2, 2 vezes 4,9, que é 9,8 AH, e 4,9H2. E subtraio de 4,9 a 2, que é o que eu gero aqui. Então, observando esse processo na divisão por H, eu noto que eu consigo cancelar 4,9 a 2 com 4,9 a 2. E ao chegar nesse processo, eu tenho uma outra técnica de observação para resolução, que é a verificação de termos que podem ser evidenciados.
E aí a evidência aqui é observada pelo fato de você ter um H aparentando ter nas duas expressões aqui. E eles de fato aparecem. Então daqui eu tenho que o meu limite de H tendendo a zero é obtido como sendo a evidência de H, que eu abro aqui, coloquei um colchete, que multiplicado por quem que dá o próprio 9,8AH? Só se for por 9,8A. H por quem que dá 4,9H2? Só se ele multiplicar pelo 4,9H. E fecho aqui, e fecho aqui. Por que foi interessante representar isso em colchetes? Porque agora eu elimino um problema que eu já tenho desde o início do cálculo, que é a não substituição do H que eu posso executar em zero. Porque se eu substituir por zero aqui no início, eu não consigo fazer a conta. E gera uma indeterminação. Então essa indeterminação ela tem que ser de algum modo cancelada. Ou seja, você vai de todas as formas pensar numa técnica que permita que você evite esse cancelamento, essa indeterminação. Se você esgotar todas as técnicas, é que de fato o limite não vai ser calculado. Então, nesse processo ele é possível porque agora eu consigo cancelar H com H. E no que eu cancelo, aí sim eu posso aplicar o H tendendo a zero. Porque quando o H tender a zero, onde tem H eu vou substituir por zero. Então essa expressão aqui, ó, essa vai virar zero. E aí, por fim, vai restar apenas quem? 9,8A. Esse 9,8A é o que nós vamos chamar de velocidade instantânea. Velocidade instantânea. E essa velocidade instantânea agora é que vai nos dar a condição de identificar qual é de fato a velocidade no instante que o exercício pediu, que é 5 segundos. Então a velocidade em 5 segundos é a substituição do A por 5, e quando nós fizermos essa substituição, a velocidade produzida vai ser de exatamente 49 metros por segundo, que era a nossa intuição, dizendo para nós que na aproximação de 1/10 segundo a velocidade tenderia esse valor. Então está aqui, está calculado, está obtido, e com isso a gente resolve, né, dois problemas onde o cálculo inicialmente aparece. Problema da tangente, problema da velocidade. Esses dois problemas inseriram uma nova ideia de limite, e essa ideia foi permitido resolver o problema estático em termos de uma variação. E essa variação, em termos de mudança de quantidades em torno de outras quantidades, nos permitiu resolver aí dois problemas que aparentemente não teriam solução. É isso, valeu, obrigado e até a próxima aula. Valeu!